Damos as boas-vindas a você que escolheu nos acompanhar neste estudo. Hoje iniciamos uma nova série, é sobre o Evangelho de Marcos. Importante você ter a sua Bíblia junto com você para juntos podermos ler algumas das passagens que usaremos em nosso estudo. Importante também orarmos ao Senhor para que Ele nos guie durante todo o nosso estudo de hoje. Vamos orar? Deus e Pai, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Te agradecemos pela vida de cada pessoa que nos acompanha. Nesse momento, Senhor, te pedimos que Tu nos orientes nesse estudo, que possamos entender a Tua Palavra e que possamos aplicá-la em nossa vida. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nessa parte introdutória, gostaria de sinalizar para você que no mundo antigo, saber ler e escrever era algo restrito a poucas pessoas. Apenas aqueles que tinham posses, que eram ricos, ou os filósofos, ou sacerdotes, ou pessoas intelectuais, assim, mais preparados, é que realmente sabiam ler e escrever. O que ocorria é que o povo, em geral, não sabia ler. Muitas sociedades transmitiam as suas histórias nacionais, as suas tradições, através da forma oral. Era assim que era feito. Em tempos de crise, alguns buscavam preservar as suas tradições orais escrevendo-as. A crise poderia ser, por exemplo, como quando ocorria uma dominação de uma nação estrangeira sobre aquele país. A motivação, então, era, o pensamento vigente, era que a dominação poderia ser tão forte que ela poderia aniquilar as pessoas, aniquilar a população, a cultura, e aquela tradição oral iria se perder. Então não haveria ninguém no futuro para transmitir oralmente às gerações subsequentes. Os evangelhos, eles de alguma forma seguiram esse padrão semelhante aos demais escritos antigos. Alguns passaram a escrever a tradição oral por conta de algumas ameaças que começaram a aparecer. No início do cristianismo, as histórias e os ensinamentos acerca de Jesus, e os ensinamentos de Jesus também, todos eles eram comunicados por transmissão oral, boca a boca, era um passando as informações de uma pessoa para outra. Além do fato da alfabetização ter sido limitada, os líderes da igreja primitiva acreditavam que Jesus voltaria logo. Ora, se Jesus vai voltar logo, por que nós precisamos escrever alguma coisa? Ele vai voltar daqui a pouco. Então não há necessidade de escrever qualquer coisa, era o pensamento naquela época. Contudo, após cerca de 30 anos após a ascensão de Jesus, 3 crises começam a aparecer, a atormentar a igreja primitiva. E como resultado dessas crises, alguns começam a responder à liderança do Espírito Santo para escrever o que seriam os evangelhos. E quais foram essas crises? A primeira é que Nero começa a perseguir os cristãos. A perseguição que ele fazia era para usar os cristãos como bodes expiatórios das suas decisões insanas. Então, por exemplo, ele queria promover a construção de projetos, né, dentro da cidade de Roma, e ele decidiu tocar fogo numa parte da cidade, ou na cidade quase que toda, e colocou a culpa nos cristãos. Então, isso era uma grande crise que ocorreu naquela época do cristianismo. A segunda crise que nós podemos citar é que os contemporâneos de Jesus começaram a partir, começaram a morrer, começaram a desaparecer. Alguns foram vítimas de perseguições ou simplesmente envelheceram. E a igreja primitiva valorizava a experiência de realmente ter vivido e ouvido diretamente da pessoa de Jesus. A morte dessa geração original, geração original de cristãos, foi vista como uma ruptura com as raízes históricas da fé. A terceira crise que nós podemos mencionar é que a volta imediata de Jesus não acontece. Essa terceira crise, na realidade, foi uma crise de percepção. Não é que Jesus tivesse mudado de ideia e estava atrasando a sua chegada, mas as pessoas pensaram que ele estava demorando e acreditavam porque nada acontecia, eles pensavam que ia acontecer logo, logo, e não acontecia. Aquilo começou a ser uma percepção de que alguma coisa não era como eles estavam pensando. Os apóstolos, por exemplo, acreditavam que Jesus voltaria a qualquer dia. E a ênfase deles, dos apóstolos, era alcançar as pessoas comunicando o evangelho logo, o mais breve possível, porque eles queriam
que o maior número de pessoas recebessem a mensagem do Evangelho antes de Jesus voltar. Então, era tudo feito com uma certa pressa. Com o tempo passando, aumentou a preocupação quanto a preservar a mensagem, porque nada havia sido escrito, Jesus não voltava, eles começaram a se preocupar com esse assunto. A partir daí, então, surge a iniciativa de se escrever os evangelhos. No próximo quadro, nós temos uma pergunta: por que 4 evangelhos? E aí vamos tentar responder essa questão. Entre os anos 60 e 90 da era cristã, 4 crentes escrevem respondendo à inspiração de Deus. Esses autores eles vão escrever sobre a vida de Jesus e sobre os seus ensinos, sobre as suas mensagens. Eles certamente tinham vários objetivos em comum, entre eles nós podemos citar o fato deles procurarem responder positivamente às crises e aos anseios que estavam ao seu derredor. E eles pretendiam também preservar a mensagem evangélica, como nós estávamos falando inicialmente. Eles almejavam alcançar os crentes das gerações, não apenas os crentes das gerações contemporâneas, mas os crentes das gerações futuras, através dos registros que eles viriam a fazer. O propósito deles era escrever sobre as boas novas de Jesus, para fortalecer, educar e encorajar as pessoas. Também, claro, eles pretendiam usar a forma escrita dos evangelhos como uma ferramenta adicional para o evangelismo. Nesse sentido, cada evangelista estava tentando produzir um texto missionário, de teor missionário. E compreender esse caráter missionário dos 4 evangelhos poderá nos ajudar no entendimento no estudo de cada um desses evangelhos. O propósito dos autores, vale nós observarmos, não era escrever uma obra literária. E também não era escrever uma biografia de Jesus, como nós conhecemos, e também não era a propósito deles fazer uma reportagem, um texto de acompanhamento, como nós estamos acostumados a ouvir notícias sobre o que está acontecendo. O objetivo principal dos autores era levar pessoas a crerem pela fé que Jesus era o Messias Salvador. Assim, eles vão escrever principalmente para convencer e levar as pessoas à conversão, e não exatamente relatar fatos, relatar como se fosse uma reportagem, como nós estamos hoje acostumados a ler. Alguns hoje talvez desejassem que os relatos sobre a vida de Jesus fossem mais detalhados, tivessem relatos sobre a sua infância, sobre a sua adolescência, sobre a sua vida pessoal, mas é comum que todos os autores entenderam que essas coisas não eram relevantes para a proclamação da mensagem de Jesus. O que era relevante era levar as pessoas a identificarem Jesus, que era o Messias, e tomarem uma decisão de aceitar a sua mensagem de salvação. Os evangelhos, eles testemunharam inspiração divina, é verdade, mas eles também testemunharam a personalidade, de certa forma, a personalidade dos seus autores. O Novo Testamento afirma que há apenas um evangelho, mas quando ele fala que há um evangelho, ele não está se referindo aos textos escritos, ele está se referindo à mensagem do evangelho como um todo. Ela é uma só, que Jesus é o Messias, é o Salvador de todo aquele que crê nele. Então essa é a única mensagem do evangelho, mas podemos entender que ela é manifestada, ela é proclamada através de 4 textos que chamamos os 4 evangelhos, né? Então existe uma pequena aplicação aqui que a gente precisa prestar atenção. Não existe um relato único da igreja dizendo, olha, este é o relato oficial sobre a história de Jesus. Existem 4, não existe um só, né? Então não existe esse registro único e oficial. O que ocorre, como nós mencionamos, a própria igreja primitiva, a partir do surgimento desses 4 textos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a própria igreja escolheu, entendeu pela orientação de Deus que aquilo era a revelação que deveria ser guardada e considerada. O público-alvo dos evangelistas é outra coisa importantíssima para nós entendermos a diferença entre os evangelhos, porque esse público-alvo vai influenciar a forma e o conteúdo dos evangelhos. O público-alvo era distinto para cada um dos evangelhos, e nós vamos ver isso daqui a pouco. E por conta de cada público-alvo, de cada diferença, cada evangelho vai ter uma perspectiva, vai ter uma tonalidade
diferente entre eles. Cada evangelho, cada autor, ele vai destacar elementos dentro do seu texto que o autor sentiu como sendo relevantes para que ele colocasse em evidência em função de vários fatores, incluindo o tipo de público-alvo que eles estavam considerando. Dos vários evangelistas e de outros relatos que ocorreram, porque o livro de Lucas, por exemplo, no capítulo 1, verso 1 e 2, ele fala em muitos relatos sobre a vida de Jesus. Mas desses todos os relatos, os únicos 4 que são considerados efetivamente revelação de Deus e foram, vamos dizer, canonizados e colocados como parte do Novo Testamento, são esses 4 evangelhos que nós estamos citando, Mateus, Marcos, Lucas e João, e dentre eles o de Marcos é o que nós vamos estudar nessa série. E aí no próximo quadro você vai ver um resumo das diferenças marcantes entre os 4 evangelhos. E aí, por exemplo, Mateus, você vê a quem ele foi escrito. Ele foi escrito aos judeus. Então, Jesus é apresentado como rei. Jesus é mostrado como sendo descendente de Davi. E Mateus faz questão, na introdução do seu evangelho, de mostrar a genealogia de Jesus. Quando nós vamos para Marcos, o público-alvo de Marcos são os crentes que moravam em Roma, são os romanos de uma maneira geral. E Marcos tem interesse por ações e descrição de milagres. Ele apresenta Jesus não como rei, mas apresenta Jesus como servo. E aí não tem genealogia no texto de Marcos. E por que não tem genealogia no texto de Marcos? Porque não é importante para um servo ter uma genealogia. Para o rei é importante saber quais são seus ascendentes, né? Quem está por trás de toda a sua sequência de herança de filhos, de pais, de reis, de príncipes, etc. Mas no caso do servo, a genealogia não tem relevância nenhuma. É interessante que hoje, se nós pudermos dizer qual é o público-alvo de Marcos, nós podemos dizer, transferir do romano tradicional, o romano que é o que nós identificamos, para o homem de negócios de hoje, o comerciante, por exemplo. As pessoas que são prestadoras de serviço, o público em geral que se interessa pelas coisas espirituais, é o público que talvez seja mais afinado com esse público-alvo que Marcos se interessou ao escrever o seu evangelho. Já em Lucas, nós vemos que ele foi escrito para o grego que era mais formal, gostava da filosofia, gostava da lógica. O próprio autor, Lucas, ele era médico, ele gostava de escrever de uma maneira mais sistemática, gostava de estabelecer relações de causa e efeito, e o público-alvo hoje que nós podemos interpretar, ele se refere, o público-alvo de Lucas, poderia ser dito mais para os intelectuais, para os filósofos, para os estudantes que estão interessados nas relações de causa e efeito. Então nós vemos aqui as diferenças do público-alvo. Já João, ele é o público-alvo dele, a quem foi escrito, todos os que creem de um modo geral, e Jesus é apresentado como filho do homem. Lá em Lucas, né, eu pulei esse quadro, ele diz mostra que Jesus é um homem, né, é Deus humanado. Isso não quer dizer que quem é comerciante só pode ler o livro de Marcos. Não, a gente pode ler todos os livros, é bom que leia, porque a gente vai ver a diferença dos 4 evangelhos, mas é apenas uma descrição do público-alvo como um elemento para nós diferenciarmos o estilo, a abordagem ou a ênfase que cada um dos evangelhos nos apresenta. No próximo quadro, então, dentro do nosso tema, nós mergulhamos um pouco mais especificamente no evangelho de Marcos. E aí nós encontramos que a maioria dos estudiosos vê Marcos como sendo o primeiro evangelho a ser escrito. Ele é o mais curto de todos eles. E ele foi escrito possivelmente por volta do ano 64 da era cristã. A estrutura simples e concisa da linguagem de Marcos e, às vezes, sua gramática, que os comentaristas dizem que é uma gramática muito pobre, dão a impressão de que o texto foi composto com muita pressa. Por algum motivo, por alguma inspiração, Marcos resolveu escrever um texto rápido, né? Curto e simples. Esse evangelho, ele apresenta, nós vamos identificar, não apenas hoje, mas nos próximos estudos também, uma certa ênfase nos milagres feitos por Jesus. Marcos relata 27 milagres, o que é significativamente mais do que qualquer outro evangelho dos outros 3 evangelhos. E ele cita também 31 versículos
que falam sobre milagres que não existem, não é que não existam, não são relatados, eles existiram, mas não foram relatados nos outros 3 evangelhos. E uma coisa interessante também para nós observarmos como uma característica de Marcos é que ele usa muito a palavra imediatamente. É usada 34 vezes no seu texto. E por que esse uso da palavra imediatamente é relevante? Porque ela vai refletir a frequência do uso dessa palavra, vai levar o leitor a passar rapidamente de um episódio para outro. Então ele passa assim como que voando em algumas coisas, ele vai passando rapidamente, porque esse foi o propósito, foi o estilo que Marcos, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escolheu para trazer, para escrever o seu evangelho. Outra curiosidade de Marcos é que ele começa a relatar a vida de Jesus quando Jesus já é adulto. Ele não fala do nascimento de Jesus, não fala de Jesus bebê, de Jesus adolescente. Jesus já é apresentado como um homem feito, lá com seus 30 anos, no início do seu ministério. Nós falamos Marcos como o nome do evangelho, mas como era o nome do Marcos realmente? Nós estamos nos referindo a João Marcos. João Marcos foi companheiro de viagem de Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária de Paulo. E João Marcos, ele registrou a vida e a mensagem de Jesus a partir da boca, da palavra, do convívio que ele teve com o apóstolo Pedro. Então ele deve ter iniciado o evangelho, escreveu o evangelho de Marcos, a partir do testemunho pessoal que Pedro passou para ele. Pedro deve ter falecido e Marcos seguiu mais um pouco e fechou a narrativa do evangelho, mesmo tendo Pedro partido, mesmo Pedro tendo falecido. E importante, então, nós lembrarmos, Marcos utilizou como público-alvo aqueles cristãos de Roma, e hoje nós temos o paralelo às pessoas de um modo geral, aos comerciantes, aos interessados nos negócios, e de um modo geral, né? Nós já vimos essa questão. E aí nós vamos ver 3 milagres relatados em Marcos, e eu vou convidar você para nós juntos lermos o texto, na realidade, 3 textos, ou 2 textos, ou trechos de textos, para que nós possamos usar como base, como referência para o nosso relato dos milagres. E nós vamos ler, então, Marcos capítulo 1, começando com 21 a 34 e depois 40 a 45. Vamos lá? Então, Marcos, no capítulo 1, verso 21, nós lemos o seguinte: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilharam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir. Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cale-se e saia deste homem. Então o espírito imundo, agitando-se violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: Que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções por toda a região da Galileia. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão. Simão é o Pedro, Simão Pedro. Simão e André. A sogra de Simão estava de cama e com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se Jesus, pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Seguindo, então, olha que interessante. No verso 32, ele fala de muitas outras curas. Ele faz um super resumo dentro daquele estilo dele de ser conciso, né? Ser resumido. E o verso 32 diz: À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa, e ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, porque sabiam quem ele era. E aí, pulando para o verso 40, nós vemos um terceiro relato de milagre, que é a cura de um leproso. Verso 40, lemos o seguinte: Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: Se o Senhor quiser, pode me purificar.
E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou limpo e, advertindo-o severamente, logo o despediu e lhe disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Nós vemos aqui, nesse próximo quadro, algumas características, na verdade 10 características dos milagres de Jesus. E por que eu trouxe essas características? Porque uma das ênfases de Marcos são os milagres. E nós vamos estudar não só hoje alguns milagres, mas nos próximos estudos também vamos abordar outros milagres. Então me pareceu interessante nós passarmos em revista essas 10 características dos milagres de Jesus. Vamos lá? A primeira característica é que esses milagres eram verdadeiramente históricos, eram relatos. Eles não eram mitos ou coisas inventadas, eram relatos que haviam acontecido e que foram registrados não apenas no Evangelho de Marcos, mas nos outros evangelhos também. A segunda característica é que eles eram razoáveis. Isso quer dizer que os milagres que Jesus fazia, eles eram compatíveis com o seu comportamento, né? Ao contrário, por exemplo, alguns milagres relatados nos evangelhos chamados apócrifos, que foram os evangelhos que não foram canonizados, não foram considerados de igual importância como Mateus, Marcos, Lucas e João, nesses outros evangelhos, nele Jesus ele aparece usando arbitrariamente o seu poder sobrenatural, ele é visto de uma maneira muito artificial. Aqui nos evangelhos nós vamos ver que eles mostram Jesus altamente usando o seu poder de uma maneira altamente ética, de uma forma totalmente consistente com a sua pessoa. Então milagres eram razoáveis. Outra característica dos milagres é que eles eram úteis. Quase todos os milagres de Jesus foram realizados diante de uma necessidade física. Jesus se recusou, por exemplo, a empregar seus poderes para satisfazer o seu próprio consumo, ou mesmo para garantir a sua proteção. Ele sempre estava se preocupando na utilidade em relação às outras pessoas. Ele se recusou também os convites de fazer milagres espetaculares para entreter a parte da multidão que o seguia constantemente, né? Ele não estava interessado em espetáculos, ele estava interessado em atender de forma utilitária às demandas, às necessidades das pessoas das quais ele se compadecia. Quarta característica, os milagres foram realizados abertamente. Os milagres de Jesus foram realizados em situações públicas e não num canto escuro, escondido, que só o milagreiro e a pessoa estava participando podia ver o milagre. Quarta característica, então, foram realizados de maneira aberta. Quinta característica, eles foram realizados de forma simples. Outros milagreiros que nós às vezes temos relatos, eles sempre operavam, né, com uma coisa mística, com uma coisa misteriosa, com uma cerimônia. Nada disso com Jesus. Jesus usava a sua palavra de uma maneira simples. Ele apenas falava a palavra e aquela transformação, aquele milagre ocorria. E mais ainda, algumas dessas palavras, algumas dessas curas que Jesus realizou foram feitas à distância. A pessoa que foi beneficiada da cura nem sequer estava perto dele, mas o seu poder era tão grande que ele também curava com a sua palavra, né, à distância. No próximo quadro, nós vemos, então, a sexta característica dos milagres de Jesus. Eles foram realizados instantaneamente. Com pouquíssimas exceções, os milagres de Jesus foram completados de forma imediata, no momento em que ele agia. A sétima característica dos milagres de Jesus é que eles foram realizados em várias circunstâncias. Enquanto alguns podiam fazer milagres, mas apenas em ambientes assim muito controlados, né? Jesus fazia seus milagres sobre uma grande variedade de condições. Seus poderes foram demonstrados sobre a natureza, sobre Satanás, sobre doenças, e as doenças que ele curou foram de diversas naturezas. Oitava característica, os milagres de Jesus foram realizados com base na fé.
E aqui, quando nós falamos fé, nós falamos na fé do próprio Jesus, como nós encontramos na ressurreição de Lázaro, que Jesus, demonstra fé no que ele estava fazendo. Nós vamos encontrar fé na pessoa que é curada, como, por exemplo, a mulher que tinha um fluxo de sangue, que o texto diz que ela demonstra sua fé em Jesus, lá em Marcos 5,34. E também nós vamos encontrar um outro grupo de fé, de tipos de fé, que é a fé dos amigos que levaram, por exemplo, o paralítico à presença de Jesus para que Jesus pudesse curar aquela pessoa. Então, a fé que é enaltecida, que é identificada nos evangelhos, não que o paralítico não tivesse fé, ele também tinha fé, mas os evangelhos enaltecem a fé dos amigos que levaram o paralítico à presença de Jesus para ser curado. Nona característica dos milagres de Jesus: eles eram gratuitos. Isso contrasta com certos relatos, né, certas sessões de curas que nós ouvimos dizer, onde é cobrado alguma coisa, ou de forma direta ou de forma velada. No caso de Jesus, milagres gratuitos. 10ª e última característica que nós reservamos aqui para comentar quanto aos milagres de Jesus: eles estavam livres de retaliações, né? Com exceção da figueira que Jesus amaldiçoa, usando esse fato como uma parábola para instruir seus próprios discípulos, todos os milagres de Jesus, eles têm propósitos positivos, né? Ele não é um milagre que amaldiçoa as pessoas, que faz mal às pessoas. Os próprios discípulos, numa ocasião, pediram que autorização a Jesus para orar e pedir que caísse fogo do céu sobre os samaritanos, porque eles tinham destratado os discípulos. Esse não era um milagre de Jesus. Jesus não estava interessado em utilizar os seus milagres para fazer mal às pessoas. Eles eram livres de qualquer retaliação, de qualquer maldade que poderia acontecer sobre as pessoas. Isso contrasta com vários tipos de milagres que às vezes nós encontramos em alguns relatos. No próximo quadro, nós vemos Marcos mostrando Jesus agindo sobre doenças e demônios, conforme nós lemos no texto de Marcos 1, verso 21 a 34. Jesus, então, cura um endemoniado na sinagoga de Cafarnaum. Os discípulos de Jesus, eles entram na cidade de Cafarnaum e Jesus vai a uma sinagoga no sábado para ensinar. O povo fica espantado com a autoridade que Jesus ensinava, da maneira como ele apresentava a sua mensagem, que era uma forma diferente dos escribas que costumavam ensinar naquela sinagoga. Enquanto as pessoas se surpreendiam, se admiravam da maneira como Jesus falava, eles testemunham a presença de um homem endemoniado que entra gritando. E Jesus repreende o demônio que está naquele homem e ordena que o demônio deixe o homem, o que efetivamente acontece. E o espírito imundo sai violentamente, gritando do homem, e o homem possivelmente fica ali perplexo, né? Estatelado após a saída do demônio. E Jesus então vai demonstrar a sua autoridade sobre o espírito imundo e as pessoas ficam impactadas e saem dali testemunhando do que havia acontecido. Saindo da sinagoga, Jesus e os seus discípulos vão à casa de Pedro e lá eles vão encontrar a sogra de Pedro que estava com febre e ele também vai curar a sogra de Pedro. E o relato final que nós lemos, do verso 32 a 34, nós vemos que na noite de sábado, aquele Shabat, aquele período dos judeus já havia passado e as multidões acabam aumentando, né? As pessoas vão se aglomerando naquela casa onde Jesus estava e eles vão levando pessoas endemoniadas e enfermas e Jesus vai curando a todas elas. No próximo quadro, nós vemos o relato do terceiro milagre que nós temos aqui no capítulo 1, que é aquele relatado entre o verso 40 e o 45, que é a cura de um leproso. Um leproso, então, vem a Jesus implorando-lhe para que Jesus o curasse, o tornasse limpo. Naquela época, a lepra era uma doença terrível e incurável. E desde o momento que a pessoa era considerada leprosa, ela precisava viver isolada. E não apenas viver isolada, mas vivia com um sino preso na roupa, porque quando ela se deslocasse, aquele sino ia tocar e as pessoas sabiam que ela era leprosa e iriam se afastar, porque eles não queriam chegar perto dos leprosos. Nesse episódio, o leproso ele emerge da multidão que seguia Jesus
e provavelmente ele não estava usando o sino, porque senão ele nem teria chegado perto onde ele chegou. Ele se aproxima de Jesus para solicitar, né, que Jesus o curasse, ele se ajoelha na frente de Jesus, e essa cena deve ter sido uma cena muito forte, porque quando as pessoas percebem que aquele homem era leproso, deve ter feito assim um clarão em volta dele. As pessoas se afastaram, uns talvez devem ter até corrido longe, porque o leproso sem o sino conseguiu entrar naquele momento ali no meio da multidão, a multidão se afasta e no meio deve ter ficado ali no centro, deve ter ficado o homem e Jesus, né? Os leprosos, vale nós observarmos que eles eram, uma vez segregados, eles viviam até em cavernas, eles ficavam longe das pessoas, não podiam morar com as pessoas, com as suas famílias, eles ficavam realmente segregados. E a situação do leproso ela era considerada um estado de impureza, não apenas impureza física, como uma enfermidade, mas era considerada também uma impureza religiosa. E uma vez declarado leproso pelo sacerdote, a pessoa era isolada do contato com a sociedade, era obrigado a fazer aquilo. Quem não fizesse podia, inclusive, ser apedrejado, né? Tinha uma segregação assim das piores possíveis. Em tese, a lepra era um caso sem solução, mas aqui Jesus vai curar o homem da lepra. Efetivamente, ele é curado. E acontece que se um leproso ficasse eventualmente curado, ele teria que ir ao templo, se apresentar ao sacerdote, seria examinado pelo sacerdote, e se ele efetivamente estivesse curado, ele ganhava um certificado, como se fosse o certificado da vacina. Ele estava vacinado ou tinha o certificado de que ele não era mais leproso e ele poderia então voltar à sua família, voltar ao convívio das pessoas. Por isso que Jesus insiste que o homem, uma vez curado, antes de sair proclamando alguma coisa, ele fosse diretamente ao sacerdote para que ele recebesse esse certificado de purificação, certificado de que ele não era mais leproso. A cura é precedida por um diálogo muito interessante, porque o leproso pede a Jesus de joelho e ele diz, se tu quiseres, ele diz, né, se tu quiseres, tu podes me purificar. O leproso, ele tinha fé, ele tinha certeza que Jesus podia purificá-lo. O que ele não sabia, o que ele não tinha certeza, é se Jesus queria purificá-lo. Por isso ele pergunta a Jesus, né, tu podes purificar? E Jesus vai responder assim, eu quero purificar você, eu quero curar você. E Jesus efetivamente cura aquele homem. Jesus então vai se aproximar do homem, toca no leproso, o que é uma quebra de protocolo. As pessoas devem ter ficado horrorizadas com aquilo, porque eles não podiam tocar, porque quem tocasse no leproso, além do medo da contaminação que eles entendiam que poderia ocorrer, eles também eram considerados impuros, eles tinham o aspecto da impureza religiosa. Então ninguém encostava, ninguém podia encostar no leproso. Jesus vai lá e bota a mão no cara, né? Jesus efetivamente passa por cima de todas essas barreiras. Então, Jesus vai demonstrar de maneira assim muito forte o seu poder, não apenas para a cura física, mas também para a cura espiritual, para a salvação da alma daquele homem e também para resolver a questão da exclusão social que ele vivia. Jesus vai advertir o leproso para não contar aos outros, por conta daquela questão que nós mencionamos, né, que era para o próprio bem do leproso, porque se ele saísse cantando para todo mundo que ele estava curado, sem ter o certificado do sacerdote, ele ficaria na dúvida, ele poderia ser até apedrejado talvez, porque ele iria criar um tumulto entre as pessoas, que as pessoas possivelmente o conheciam e diziam assim, não, esse cara não pode estar no meio da gente, né? Então por isso que Jesus insistiu, mas o homem estava tão animado, né? Tão feliz com aquela cura, que ele disse assim, eu vou falar com o sacerdote depois, eu vou proclamar, eu vou cantar de alegria porque Jesus me curou. Isso é o que deve ter acontecido. Então a notícia dessas curas vai levar com que as pessoas cada vez mais procurem Jesus. Um motivo pelo qual ele não queria que ficassem dizendo essas coisas é porque a multidão foi aumentando tanto que Jesus não podia mais entrar nas cidades. Ele acabava ficando nos lugares ermos, nos desertos, no lugar fora da cidade, porque quando ele entrava na cidade parava o trânsito, porque era todo mundo, né, em volta dele, era um tumulto naquele momento. Então ele fica distante, né, e o que ocorre é que as pessoas, mesmo ele estando distante, as pessoas vão atrás dele. No último quadro, nós concluímos com 3 pontos, e eu trago aqui 3 propósitos para os milagres de Jesus, porque é uma pergunta que fica no ar, né? Se esses milagres
continuam acontecendo hoje, né? Então vamos ver quais são os propósitos dos milagres de Jesus. O primeiro propósito é que eles atraíam pessoas, e eles atraem pessoas também. Seus milagres atraíram homens e mulheres que estavam interessados e ansiosos por ouvir a sua mensagem, que a sua mensagem, a sua palavra era uma palavra poderosa, a palavra de Jesus era uma palavra poderosa. Eles entendiam que ali estava um homem com uma mensagem de Deus. Então, por isso que a mensagem de Jesus atraía as pessoas, o milagre que ele fazia atraía as pessoas. E atraía também as pessoas que estavam atrás do espetacular, porque as multidões que acompanhavam Jesus, muitos estavam interessados nas suas palavras, mas muitos estavam interessados nos seus milagres, nos seus efeitos, né? Não há nenhum problema de nós nos interessarmos pelos milagres de Jesus. O problema é quando as pessoas só se interessam pelo espetacular e não se interessam pela mensagem, pela essência da mensagem. Então, Jesus fez muitas tentativas para evitar o espetacular, porque o espetacular ele acaba desviando o interesse, a atenção da pessoa para uma coisa secundária, né? E Jesus procurava não alimentar o espetacular dos seus milagres, né? Na esperança de que aquilo não virasse até uma esperança messiânica distorcida, que o povo acabasse vendo Jesus como um libertador político, como um revolucionário, como alguém que estava interessado em mudar a sociedade. E Jesus sempre dizia, meu reino não é deste mundo, né? Então a mensagem de Jesus não era de transformar as coisas, mas sim transformar o interior das pessoas, né? Então os milagres de Jesus atraem as pessoas. Segundo ponto para nós concluirmos, que os propósitos dos milagres de Jesus credenciavam Jesus. As profecias do Antigo Testamento, elas apontam que quando o Messias chegasse, ele seria credenciado por milagres. E Jesus cumpre as profecias referentes ao Messias. O povo esperava que o Messias se apresentasse por sinais, e Jesus se apresenta por sinais. Então, o poder de Jesus sobre os demônios, por exemplo, é uma forma de sinalizar o seu poder, a chegada do reino de Deus. O terceiro propósito dos milagres, terceiro e último que nós sinalizamos aqui, é que eles revelam Deus. Os milagres revelaram o poder de Deus e também algo da sua pessoa. Nos milagres de Jesus, nós vamos encontrar Jesus demonstrando uma grande simpatia, uma grande compaixão pelas pessoas. Jesus é alguém profundamente comovido pelo sofrimento e necessidades humanas. Essas necessidades faziam que Jesus agisse naquele tempo e ele continua agindo ainda hoje na vida das pessoas. Os milagres revelam um Jesus que está disponível como um caminho de salvação para você, para todos nós. João 14:6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a mensagem que eu deixo aqui para você, finalizando o nosso estudo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, fale desse estudo para os seus amigos. No próximo quadro, você vai ver o nosso plano de estudos desse tema, dessa série sobre o Evangelho de Marcos, e deixo com você um grande abraço.